Olá! Começa agora o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição a gente vai falar sobre acesso a políticas socioculturais. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Ariane Santos. Ela é administradora, ativista, multiartista e agora também agente territorial de cultura. Ariane, muito obrigada por sua participação. Obrigada, Vivian. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu admiro muito o trabalho da TV Câmara. Para mim é uma honra poder participar do seu programa. Muito obrigado. O prazer é nosso recebê-la mais uma vez. Ariane, muitas facetas, muitas esferas de atuação profissional. Eu quero começar falando da sua formação em administração. Ela foi a primeira de tudo isso que você executa atualmente? Bom, de tudo que eu executo atualmente, eu acredito que a arte foi a primeira a surgir na minha vida, né? Que é algo que surge da minha esfera familiar desde o meu nascimento, né? Mas a minha formação de administração é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida, porque eu sou a primeira da minha família a entrar na faculdade. Eu acessei através de políticas públicas, né? Eu fui prounista, bolsista 100% por cotas. E eu me formei na Unirp aqui de Rio Preto. Foi muito bom, eu sempre sonhei em chegar na faculdade. E eu atuo na área hoje, né? E é muito importante para todas as minhas outras áreas de atuação, a minha formação de administração de empresas. Quando eu falo sobre o meu ativismo em igualdade racial, uma das minhas principais pautas de luta é a empregabilidade da população negra. Então, a minha formação em administração de empresas, pensando na parte de gestão de pessoas, traz muito peso para mim na hora que eu vou pensar sobre a empregabilidade da população negra, com uma base teórica de como funciona o mercado de serviço. Inclusive, a parte do que eu pretendo estudar ainda na minha inserção no mestrado, que é um dos meus sonhos, é escrever sobre a empregabilidade da população negra e sobre a questão da identidade da população negra dentro do mercado de trabalho, que é um ambiente muito embranquecido, né? Quando a gente fala em arte também, dentro dos meus projetos de arte, inclusive no recente como agente territorial de cultura, eu também trabalho sobre a empregabilidade e a profissionalização dos artistas, né? Então, a minha formação de administradora também traz bastante peso quando eu vou pensar sobre como poder trabalhar esses aspectos, como falar, como chegar, o que eu posso acrescentar na vida dessas pessoas com os meus projetos. Entendi. E você falou que a arte está desde sempre na sua vida. De que forma isso se expressava e se manifestava? Bom, todos na minha família têm um pouco de artista, né? A gente sempre esteve muito próximo das expressões artísticas, principalmente como forma de complementar a renda. Então, a minha mãe bordava e arrematava, às vezes costurava para poder complementar a renda, e a gente participava disso desde pequenininha ali, ajudando a bordar e fazer os arremates. A minha mãe também cozinha, na parte dos saberes tradicionais, sempre cozinhou para complementar a renda, e enquanto trabalhava também, né, como doméstica, e também cozinhava. Minhas irmãs que sempre pintam e desenhavam desde nova, a gente ia fazer festa e aí produzia tudo manualmente, porque não tinha recurso para poder contratar serviços. Então, desde a parte da decoração, os docinhos, os bolos, a parte de pintura em parede, animação de festa, pintura facial. Então, desde muito nova, a gente estava muito em contato com tudo, porque a gente não tinha recurso para acessar as coisas, então a gente precisava aprender para poder acessar. Então, na época dos anos 2000, que fuxico estava muito na moda, e a gente fazia aqueles tapetes e as bolsas de fuxico, as blusinhas de fuxico para usar, para vender. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Quando a gente nasce num ambiente onde a gente não tem acesso a muitas coisas, a gente começa a se reinventar para poder acessar. E a arte, ela está muito ligada a isso. Inclusive, em outros trabalhos meus, eu já tratei sobre isso, que a arte, às vezes, ela nasce como uma ferramenta de sobrevivência nas pessoas que estão à margem, né? Pessoas racializadas e que têm menos recursos financeiros. Ariane, você nasceu em São Bernardo do Campo, e quando é que você chega aqui em Rio Preto?
Eu nasci em São Bernardo do Campo, mas eu cresci no interior. Eu vim com 1 ano de idade para Potirendaba. Ah, e aqui já na região. Isso, e com a minha família, os meus irmãos, meu pai e minha mãe. E eu cresci ali. Acredito que já faz uns 6 anos que eu tô aqui em Rio Preto. A minha vida sempre foi aqui, porque é uma cidade dormitório, Potirendaba tem poucos empregos, né? Para minha área de formação também achava que era muito interessante eu buscar emprego fora da cidade. Então, eu sempre estudei e trabalhei aqui, porque lá também não tem faculdade, né? Na época não tinha, agora eu acho que tem faculdade EAD com polo lá. Então, minha vida já estava aqui e eu fazia isso de viajar todos os dias. Eu acordava às 5 da manhã, vinha para Rio Preto e voltava para casa meia-noite, 1 da manhã. Então, só para dormir mesmo. E é uma vida muito cara e muito cansativa, né? Você não come direito, não dorme. Falei, bom, tá na hora de vencer essa barreira, porque Rio Preto dá um pouco de medo, né? Aquela cidade grande, você um pouco mais longe da família. Eu via meus pais todos os dias. E aí eu falei, não, tá na hora de se estabelecer por lá. De criar coragem e dar um passo à frente. E foi, assim, decisivo na minha carreira, na minha vida. Foi muito importante. Me trouxe muito avanço pessoal também. Acho que foi no momento correto. E por que a sua chegada aqui, eu já vi você falando isso outras vezes, a sua chegada a Rio Preto é quase como um marco nesse seu despertar artístico ou talvez de um trabalho mais ligado a essa arte. Por que você acha que isso aconteceu aqui? Foi muito interessante, Vivian, porque quando eu cheguei, eu estava muito deslumbrada, né? Até hoje, eu gosto muito de Rio Preto, do material humano que tem aqui, eu sempre falo sobre isso. Mas eu estava muito feliz de poder estar num espaço onde eu podia absorver o que as pessoas tinham de melhor para oferecer. E tem muito artista interessante aqui, muita gente incrível, e eu pude me aproximar, as pessoas foram muito receptivas, me acolheram nos seus grupos. Eu tenho uma rede de apoio, amigos muito incríveis aqui em Rio Preto hoje, e eu cheguei com o objetivo de escutar. Eu só queria escutar e aprender e absorver um pouquinho, mas as pessoas chegaram e falaram, não, vem cá, você tem muito para compartilhar também. E foi quando eu percebi que eu era artista, porque é aquela coisa, às vezes quando você faz alguma coisa, algum trabalho, principalmente com arte, e que você está num ambiente que não te dá muita voz, muito espaço, você não percebe o peso daquilo que você está produzindo. E eu já trabalhava com artes lá em Potirendaba, com trabalhos para a sociedade, trabalho com crianças em igrejas e bairros mais carentes. Eu participei de um clube de filantropia e lá a gente trabalhava muito a questão da arte também. Mas eu nunca tinha pensado nisso como uma profissão, como... Cara, eu sou artista, mas quando eu cheguei aqui, as pessoas começaram a falar assim, não, você tem muito para compartilhar, isso aqui que você faz é interessante para você trazer, vai trazer valor para as pessoas da cidade, a gente quer te ouvir também. E começaram a me dar espaço para falar e para mostrar o meu trabalho. E foi quando eu comecei a sentir que isso era algo grande dentro de mim, que eu podia me orgulhar e trazer isso para outras pessoas. E eu comecei a desenvolver mais, né? A me aprofundar. Então, eu comecei a participar de coletivos, tanto na parte da cultura quanto na parte da luta política, o ativismo. E poder fazer mais trabalhos também junto com essas pessoas. Então, tinha uma amiga que ia fazer um sarau, falava, não, vem participar do meu sarau, traz uma apresentação musical, uma poesia, traz uma tela. Ou, eu vou fazer um trabalho com o SESI, com o SESC, preciso de pessoas para poder fazer uma mesa de conversa. Mediar, né? E aí foram me dando essas oportunidades, e os jornais, escreve um artigo pra gente sobre esse tema. Na época que a Bell Hooks morreu, que me convidaram para escrever um artigo póstumo de despedida para ela, que foi muito interessante, porque ela é uma das minhas referências na literatura. Então, eu senti esse acolhimento e essa importância que deram para o que eu produzo, que em outros espaços antes eu não tive essa visibilidade, sabe? E quando a gente fala do que você produz atualmente, continua sendo essa vastidão, assim, essa diversidade. É o que você falou, você está no sarau, você está na música, você está fazendo a curadoria de uma exposição, é diverso assim mesmo? Ou você tem uma área mais concentrada de atuação ou de dedicação atualmente?
Hoje, eu acredito que o meu foco está mais voltado para o Instituto, né? Instituto Negrário, né? Isso, está focado no Instituto Negrário. A gente trabalha com a promoção da igualdade racial e a empregabilidade da população negra. E aí todas as minhas áreas da minha vida acabam circulando em volta disso. Então, eu vou trabalhar com artes, vou trabalhar com cultura voltada para empregabilidade da população negra, voltada para os artistas negros, a valorização da cultura negra. Então, gira tudo em volta da promoção da igualdade racial e da empregabilidade, que eu acho que são fundamentais, né, para a gente combater as desigualdades sociais. A gente sabe que tem muita gente que enfrenta desemprego e pouco acesso a coisas básicas para a sua sobrevivência. E então, a maior parte dessa população é racializada aqui no Brasil, essa é uma realidade. Então, acho que faz sentido com tudo que eu trabalho hoje. Tudo que você construiu ao longo desses anos todos, né? Ariane, fala um pouquinho, o Instituto Negrário nasceu em que ano? Já nasceu com essa pegada voltada à empregabilidade? Ou vocês passearam por outros setores também? Que ações vocês já realizaram com o Instituto? E como que a gente pode classificá-lo? Ele é uma organização social? Explica pra gente. O Instituto Negrário, nasceu em 2020. Ele foi fundado pelo meu marido, Daroque Viana, comigo. A gente já trabalhava com a questão de igualdade racial em outros setores da nossa vida. Meu marido, ele é político, ativista desde muito, muito cedo. Ele já concorreu a cargos públicos, ele é funcionário público hoje em dia, já foi presidente do Conselho Afro aqui de Rio Preto por 2 biênios consecutivos. Eu fui secretária também no conselho, eu representava a sociedade civil no segmento de juventude. Então, a gente já participava de outros ambientes onde a gente trabalhava a questão da igualdade racial. E o Instituto Negrário veio com uma questão assim, a gente pensou que a gente precisava ter um espaço nosso para poder fazer as ações que a gente estava pensando, né? Porque já estavam finalizando alguns projetos em que a gente estava atuando, e a gente pensou, bom, é algo que a gente gosta, algo que a gente já faz há muito tempo, tem experiência, pretende continuar fazendo, então vamos criar um ambiente onde a gente possa continuar fazendo isso, mesmo depois que os outros projetos finalizem. E foi assim que nasceu, dessa vontade de continuar atuando, fazendo a diferença em Rio Preto para a população negra. E a gente fundou, em 2020 a gente pensou sobre o Instituto, né, o que ele seria, uma organização da sociedade civil. E a gente oficializou recentemente, olha só, né, acho que faz um ano e meio que a gente oficializou com a fundação no cartório. Mas a nossa atuação vem desde 2020 com o Instituto Negrário. Desde que a gente pensou o nome, a gente já começou a promover ações voltadas para a atuação do Instituto Negrário. A gente fez uma roda de conversa, uma mesa redonda na Câmara sobre a empregabilidade da população negra. Eu acho que foi em 2020 e 2021. 5 anos de caminhada já. Isso. A gente fez também em 2024, a gente fez um mapeamento das atividades de igualdade racial do Brasil, no mundo, na verdade. A gente criou no nosso portal um lugar onde as pessoas pudessem cadastrar suas ações. E aí, se você entrava no portal do Negrário, tinha com as datas dos eventos, nesse dia, né? Quais eventos voltados para a igualdade racial estão acontecendo no mundo e onde elas estão. Então, a gente mapeou essas ações, a gente entrava em contato com os lugares também, via uma ação, falava, que legal, vamos cadastrar também no nosso mapa, porque aí fica um lugar centralizado para a gente poder acessar e saber para onde a gente está indo. Eu estou em Rio Preto, o que vai ter hoje na agenda de igualdade racial? Era em novembro, que era o mês da consciência negra. Então, a gente fez esse portal que chamava Novembro Negro, foi noticiado aqui na TV Câmara também. Sim. E foi muito interessante. A exposição Denigra também, que foi um marco para o Instituto Negrário, foi realizado com recurso Nelson Seixas, né? Mas foi a nossa primeira exposição. Foi a minha primeira curadoria, não tinha ideia de que fazer uma exposição custava tanto dinheiro. E o Instituto Negrário foi um dos principais patrocinadores também, junto com
o valor do prêmio. E apoio do SESI também, né? Onde foi realizada a exposição, né? Sim, com certeza o SESI trouxe muita estrutura para a gente, não só em espaço físico e estrutura física, mas também de conhecimento, né? Porque eles já realizaram muitas exposições, a equipe técnica deles é maravilhosa e as meninas que recebiam público e contavam a história, obra por obra, foi um trabalho assim que não tem preço mesmo, porque a gente aprendeu muito junto e também foi voltado para a questão de igualdade racial, né? Foi uma exposição realizada com 13 artistas negras e indígenas aqui de São José do Rio Preto. Bom, Ariane, recentemente você se torna agente territorial de cultura aqui, representando a região de Rio Preto, você e a artista Glau Ramires também, né? Que é a sua dupla nesse trabalho. Eu queria que você explicasse para a gente o que é ser um agente territorial de cultura e como é que se chega a essa posição. Foi por meio de uma proposta, de um edital? Conta para a gente. Isso mesmo, Vivian. Teve um chamamento, né, um edital aberto, onde a gente se inscreveu. Era um edital aberto para o Brasil inteiro. Eles selecionaram agentes, setorizaram por regiões. Então, aqui a gente está na região sudeste e a nossa microrregião de São José do Rio Preto, que são 36 municípios. Então, tinha um edital onde você se inscrevia, ali tinha os requisitos, né? Você preenchia alguns formulários e mandava documentação. E um projeto, mais ou menos no estilo que a gente faz aqui com o Nelson Seixas. Então, para você ter contemplado, você tem que ter um plano de ação. A gente escreveu um plano de ação e enviou, e eles selecionaram aqueles que estavam primeiro dentro dos requisitos do edital e que tivesse uma proposta mais alinhada com o que eles esperavam desse projeto. E aí a Gláucia e eu fomos selecionadas, né? O projeto da Gláucia é mais voltado para a questão da violência contra a mulher. E como a arte pode combater isso, né? Vim nessa questão do empoderamento das mulheres, né? Isso, como uma ferramenta de superação também dessa violência, né? E de empoderamento. E o meu trabalho mais voltado para a questão da empregabilidade e da formalização profissional do artista, e voltar com esse recorte racial. O edital foi lançado, a gente se inscreveu em outubro de 2024. De 2024 a gente foi selecionada. Foi quando começou... na verdade, a gente foi selecionada em setembro, mas em outubro começaram as ações, né? O primeiro acolhimento, o contato para entender como seria a hierarquia, né? Esse projeto, o Agente Territorial de Cultura, é um projeto do Ministério da Cultura. Ele é realizado pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura, em parceria com os institutos federais. Então, aqui na região sudeste, o instituto responsável é o Instituto do Rio de Janeiro. Olha só! O IFRJ. Então, é uma parceria. Qual que é a proposta do Agente Territorial de Cultura? É retomar a cultura, né? Então, a gente teve um desmonte muito grande na cultura nos últimos anos, do Ministério sendo quase inexistente, e muitos dos recursos foram perdidos, assim, do investimento de política pública. Então, quando o novo governo entra, do governo Lula, ele vem com esse objetivo de retomar e de reconstruir. O Ministério da Cultura era uma das promessas da campanha. E aí a ministra Margarete vem com esse compromisso, e aí ela traz, né, esse projeto de agente territorial de cultura com o objetivo de chegar nas pontas. Porque muito do que se faz de política pública, de lei cultural, não chega, às vezes, no interior, né? Se você for conversar com a sociedade civil, eles não conhecem muito sobre o que tem de política pública para a cultura, o que tem de edital disponível. Chamamentos ali, né? E é uma coisa que é feita para a sociedade civil. Não tem como acontecer se a sociedade civil não sabe que existe. Então, esse recurso acaba não chegando nas pontas. A gente viu que nos últimos anos a Aldir Blanc se difundiu muito nas cidades e chegou em várias cidades do interior, mas muitas devolveram o recurso. Porque as pessoas não... Por falta de propostas. As pessoas não sabiam que era direito delas acessar e como acessar. Então, essa falha na comunicação, o programa Agente Territorial de Cultura vem para corrigir. Para que a gente seja uma voz, uma extensão da voz do Ministério, para que as pessoas entendam, desmistifique um pouco, porque não é complicado, não é... As leis culturais não é para ser um grande mistério inacessível e técnico, é para ser simples e é para ser do povo, né? Então, uma frase desse programa é: a gente é cultura e a cultura é da gente.
Então, vem com essa pegada de a gente precisa chegar nessas pessoas e falar para elas que a cultura é um direito constitucional de todos e que elas podem acessar. Tem muito artista no interior, nas cidadezinhas pequenas, né, no interior profundo, e produzindo coisas incríveis e que às vezes está fazendo isso com as forças do próprio braço, né? Não tem apoio. E existem esses editais, existem essas leis de incentivo que eles podem acessar, até para movimentar a economia, que a gente sabe que a cultura movimenta muito a economia, para combater a pobreza, para combater as desigualdades socioeconômicas. Então, os recursos e as leis estão sendo colocadas e ampliadas, né? A gente tem o marco regulatório da cultura, que é importante também, e a gente vê várias outras leis surgindo. A gente tem a Paulo Gustavo, que surgiu pós-pandemia também, que é uma lei de incentivo. A gente tem Rouanet, e as pessoas às vezes não sabem como chegar até elas, né? E é justamente esse trabalho que vocês vão fazer de apresentar tudo que tem de possível, de existente, que elas possam ter acesso aí. Isso, trabalhar como um facilitador, né? Mostrar os caminhos e as possibilidades. Porque às vezes não é falta de interesse, é só não saber que você pode mesmo, né? Que aquele recurso é para a gente também. Às vezes parece tão complicado, né? Você vê um edital ali, um valor alto e pensar, precisa ser uma empresa com CNPJ. E não, muito desses recursos atendem também para pessoas CPF. Físicas. Ariane, explica pra gente, parece que esse projeto tem 3 etapas, 3 fases aí, pilares, frentes, né? Mapeamento, articulação, fortalecimento. Fala um pouquinho pra gente de cada uma dessas fases. Certo. A minha proposta de atuação como agente territorial de cultura, eu chamei de Rede Territorial de Cultura. A nossa região é muito grande, são 36 municípios e é uma área assim, de metros quadrados muito grande também para se fazer sozinho. Então, eu pensei, como é que eu vou fazer minha voz chegar nessas cidadezinhas que às vezes não tem nem secretaria de cultura? É verdade. E às vezes os artistas são pessoas que não estão no meu círculo de convivência. Então, se eu postar no meu Instagram, não vai chegar numa bordadeira, por exemplo, numa casa de terreiro de uma cidadezinha pequena, num violeiro. Como é que eu posso fazer para essa voz chegar mais longe? E aí eu pensei em criar o Rede Territorial de Cultura, que é um espaço para que artistas dessas cidades se juntem numa espécie de coletivo, para que a gente possa ampliar a nossa voz juntos. Então, hoje eu tenho 9 pessoas comigo, de 9 cidades diferentes. Dessas 36 eu tenho 9. E aí a gente se encontra e a gente se ajuda a promover essas informações, seja compartilhando nas redes sociais, seja no boca a boca com os outros artistas, seja convidando para participar da rede territorial também, ou ajudando na divulgação desses eventos quando eles forem acontecendo. E isso está sendo muito bom, porque os recursos são limitados, né? O tempo é limitado e o espaço é muito grande. Sou só eu e a Gláucia nesse tamanho de território e para fazer sozinha realmente não sei o quanto impacto teria. Então, o apoio dessas pessoas, assim como o apoio da imprensa também, está sendo imprescindível. Para fazer essas informações chegarem. Porque a gente vê 36 cidades, vocês começam... Vou citar aqui só algumas, para o pessoal ter ideia. Adolfo, Altair, Badi, que está aqui pertinho, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu. Mas depois a gente tem cidades um pouco mais distantes, né? Aí, União Paulista, Urupês, né? Uchoa. Então, é um território bem vasto, né? Muito vasto. E tem cidades que não estão na região administrativa de Rio Preto. Foi uma divisão feita diferente do que a gente já tinha, né? Então, boa parte é região administrativa de Rio Preto, mas tem cidades que não. Tá certo. E me fala uma coisa, nessa parte do mapeamento, ou talvez desse primeiro contato com parte dessas cidades, o que você já conseguiu captar? Como é que estamos, pensando nessa região aqui de 36 municípios, como estamos culturalmente? Muita gente já sabe do que é disponível, não, a gente tem muito a avançar. O que você já consegue identificar de potencialidades e também de dificuldades dos artistas desses municípios? Certo. Com o trabalho da rede territorial e também do Radar da Cultura Negra, a gente foi percebendo que
precisa ampliar esse conhecimento sobre esses editais, precisa ser falado. Muita gente não tem ideia de como acessar, não tem ideia de que existe. E gente que às vezes trabalha muito tempo com arte, né? E nunca acessou. Porque não é comum, né? A primeira vez que eu fiquei sabendo de editais também foi quando eu me mudei para São José do Rio Preto, então eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar, assim, por alto, da Lei Rouanet, mas não sabia nem como acessá-la, funcionava. né? Eu acreditava que era para grandes produtores culturais e grandes editoras e grandes empresas que trabalhavam com audiovisual, mas eu não sabia que daria para se acessar de outras maneiras, um artista local, com uma produção menor. E aí que eu fui conhecer também a Aldir Blanc e o Paulo Gustavo. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, porque grande parte da sociedade civil nunca ouviu falar, nem dos editais, nem das leis de acesso à cultura. E quando a gente fala de promover mais esse conhecimento, não é nem só sobre os editais também, sobre as próprias ações culturais, que às vezes não tem essa divulgação toda também. Às vezes alguém consegue pegar esse prêmio, realizar uma ação, mas aí para divulgar essa ação, para chegar nas pessoas também tem essa dificuldade. Um dos meios que a gente abordou para trabalhar isso, não só aqui na nossa região, mas a gente percebe que é uma preocupação dos outros agentes também, é de descentralizar essa atuação. Então, levar mais ações para a periferia, para cidades menores, no pessoalmente, ou usar outros meios de comunicação que não seja só uma rede social, né? Por exemplo, falar no rádio, que pessoas mais velhas costumam ouvir o rádio, né? Que isso acaba ultrapassando a barreira da idade etária, né? Porque se você foca muito num ambiente só, você acaba excluindo outras pessoas também. E para poder falar sobre como elas chegam nesses programas, né? Uma das minhas ações, que é o Radar da Cultura Negra, o objetivo era a gente trazer ali para dentro desse radar todas as pessoas que atuam com arte na nossa região e que são pessoas negras, que são artistas ou fazedores de cultura ou trabalhadores da cultura também. Por exemplo, alguém que trabalha com iluminação, com captação de imagem, de áudio, tratamento de imagem, de áudio, fotógrafos, maquiagem, cenografia, parte de costura, de roupas. Figurino. Então, a gente pensou em trazer esse mapeamento porque você conseguiria encontrar dentro desse radar, dentro desse banco de dados, primeiro, estatísticas, porque política pública você só faz com estatísticas. Então, a gente vai enviar esses dados para o Ministério, para ele conhecer qual é o cenário do nosso interior e quais as políticas públicas que precisam começar a chegar mais aqui, com base nesse público. E aí, outra barreira que a gente acaba esbarrando quando a gente fala sobre isso, da captação, é como chegar nas pessoas para captar esses dados, né? Porque a gente também precisa ampliar a nossa voz, porque para eu poder chegar em você e captar os seus dados, preciso te conhecer, preciso falar com você. Mas a nossa região é muito grande para ir sozinha e para chegar em todo mundo. Então, a rede territorial complementa o radar territorial nesse aspecto. E aí é tudo feito hoje online, por exemplo? Vocês estão fazendo esse mapeamento, essa aproximação com esses artistas da região? Boa parte, sim. Porque é onde a gente consegue se comunicar de maneira mais rápida e efetiva, né? São muitas cidades e as agendas são complicadas também, questão de custo, como que você retira essas pessoas para se reunir sem ter um recurso a mais para poder locomover elas, então online é mais fácil. Mas aqui em Rio Preto, por exemplo, às vezes a gente consegue fazer isso pessoalmente. Entendi. Então, quem está lá em Potirendaba, por exemplo, consegue fazer o boca a boca pessoalmente. Às vezes tem mais facilidade no pessoalmente do que no online. Mas aí, se você tem um amigo de outra cidade ou precisa reunir a rede territorial, é mais no online mesmo. E aí o pessoal encontra o link para isso, acho que lá no perfil dos agentes, é isso? agenteterritorialcultura.sjrp, é isso? Isso, esse é o nosso Instagram.
Nosso mapeamento está sendo feito ali dentro do nosso Instagram. Tem o link para o mapeamento de artistas, né, que já foi criado através de um formulário do Google. Você preenche ali com seus dados e nesse formulário, inclusive, você pode demonstrar o interesse de participar de ações formativas. Então, se a gente for fazer uma ação formativa sobre escrever projeto, como acessar editais, básico de políticas culturais, o que a gente tem de lei vigente, você pode demonstrar o interesse ali naquele próprio formulário. E se você quiser fazer parte do Rede Territorial de Cultura, vamos supor que você é um artista que mora em uma dessas cidades, você pode se juntar à Rede Territorial de Cultura e ajudar a gente a ampliar essa voz, né? Às vezes a pessoa vai ver a reportagem e falar, poxa, na minha cidade não tem, poderia ter. Entendi. É só você fazer parte da Rede Territorial de Cultura e ajudar a gente. E você se torna esse representante ali na sua cidade, esse catalisador na sua cidade. E esse projeto dos agentes territoriais tem uma duração de 1 ano. O objetivo deles é talvez renovar por no máximo mais 1 ano, para depois abrir um edital de novo com chamamento para novas pessoas. Que bacana! Então tem essa... Como que fala? Essa reformulação, essa renovação aí quase que anual. Novos projetos, novas pessoas, justamente querendo ampliar a informação e o contato com essas outras pessoas. E aí já fica para que as pessoas fiquem atentas, né? Quem viu o programa e gostou. É interessante porque eles nos convidaram para fazer parte desse projeto. A gente entrou como bolsista pelo Instituto Federal. E não só para atuar com as nossas ações, eles trouxeram uma formação para a gente. Então, nós somos alunos do IFRJ. Hoje a gente está concluindo um dos cursos, que é o curso de políticas públicas, políticas culturais. E a gente ainda vai fazer mais 2 formações, 2 cursos pelo Instituto Federal. Então, já pensando nesse formato de você absorve o conhecimento para depois você repassar. Que bacana! Muito legal. E aí ficou o alerta para quem gostar do projeto também, para quando abrir um novo chamamento poder se inscrever. A gente teve muito pouca inscrição aqui na nossa região. Eu acho que da nossa região de Rio Preto, que são 36 cidades, tivemos 4 inscrições só. Olha só, o que mostra o que você já falou lá no início, a falta de informação, né? Que a informação do que está acontecendo acaba não chegando aos artistas, aos fazedores de cultura. E está sendo uma experiência muito rica, porque são agentes do Brasil inteiro. Eu tenho mais contato com o pessoal do Sudeste, né? Mas porque a gente está num grupo de WhatsApp do Sudeste e tem o aberto para todo mundo, mas ali o pessoal mais para mandar as ações. No Sudeste a gente acaba se comunicando mais nos nossos grupos. E aí você encontra gente que trabalha com todo tipo de coisa. Os nossos representantes também do Ministério, os gestores que estão trabalhando com a gente, que estão por trás, no making off ali, cuidando das nossas ações, são pessoas que têm, assim, um conhecimento gigantesco, a gente está aprendendo muito com eles. Então, assim, é uma experiência enorme você fazer parte de um projeto do Ministério da Cultura e poder absorver um pouquinho disso, sabe? Levar um pouquinho disso também para a sua cidade. Para mim está sendo, assim, muito importante. Eu que cresci em uma cidade de interior e eu sei da importância que essa informação chega lá também, né? Ariane, me fale uma coisa, queria deixar destacado aqui, quem que pode procurar? Às vezes a gente fala em artes, a gente pensa basicamente nas grandes áreas, música, teatro, dança, mas não, é todo tipo de artista, né? Fala pra gente da extensão desse projeto, de quem pode fazer parte, né? Todo tipo de artista, inclusive os trabalhadores da cultura, né? Como eu já citei aqui, pessoas que trabalham com a cenografia, maquiagem, figurino, a parte de captação de imagem e som, tratamento audiovisual, né? Podcasts, escritores, poetas, dança. A gente tem pessoal do street, moda. Nossa, é bem amplo mesmo. Sim, saberes tradicionais, então um violeiro, uma casa de terreiro que faz uma comida, uma baiana que faz uma comida tradicional, um artesão, a parte da cultura indígena também, que traz muito da questão dos saberes tradicionais, enfim.
para todo mundo. É muito amplo, né? Contação de história, porque a parte de você compartilhar o arte educador, né? Que está trazendo ali compartilhar os saberes na primeira infância, na infância também é uma parte bem importante da cultura. Então, a gente tem uma vastidão. Às vezes, a pessoa é artista e não se vê como artista, né? E o que ela está produzindo é importante. Capoeira, que é uma coisa importante também. Você, inclusive, está mapeando, né? Isso. Dentro do Radar da Cultura Negra, hoje, o Radar Territorial da Cultura Negra, ele está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Negrário, né? A gente tem o projeto de desenvolvimento dessa estrutura que vai ser online. Dentro do portal do Instituto Negrário, está sendo desenvolvido pelo DAROC. E dentro desse radar territorial da cultura negra, a gente pretende colocar ali todas essas informações levantadas. Então, vai estar online, de acesso gratuito para todo mundo. E ali vai ter os dados, estatísticas, mas também vai ter o contato dessas pessoas, se você precisa contratar o serviço de um artista, se você precisa sei lá, se promover o seu trabalho, promover o seu evento, você tem ali o seu espaço para colocar também, contar a sua história. Então, a gente está pensando em colocar ali também artigos escritos, várias coisas. E aí, o primeiro passo que eu pensei em dar nesse mês que a gente está é trabalhar com o mapeamento da capoeira, que é importante, foi tombada culturalmente como patrimônio cultural brasileiro. E para fazer esse mapeamento, eu estou recebendo a ajuda do coletivo Gingadeiras, de Mulheres na Capoeira. A gente topou participar dessa maneira coletiva para encontrar não só esses grupos de capoeira, mas encontrar as mulheres na capoeira. As que estão e as que já foram também. Porque a participação feminina às vezes fica apagada, né? A gente sabe que a gente vive num país que ele é um patriarcado, ele é misógino e tudo dentro dessa construção do nosso país acaba se dando dessa maneira. E não é diferente em nenhum aspecto dentro da capoeira também. A gente acaba sentindo que a presença feminina às vezes não está tão destacada. Então, o coletivo Gingadeiras vem com um espaço de acolhimento para que as mulheres se fortaleçam e que a gente consiga ampliar assim, o pertencimento feminino da mulher negra dentro da capoeira também. E a gente sabe que tem poucas mestras, mas elas existem. E aqui no nosso interior, inclusive, e aí o nosso objetivo é chegar nessas mulheres, criar uma rede de afeto para que a gente consiga contar as nossas histórias, né, se fortalecer e também levantar essas estatísticas para colocar na rede territorial e mandar para o Ministério da Cultura. Que bacana. Isso é importante também porque boa parte dos grupos de capoeira não tem oficialização, não tem um recurso próprio, né? Às vezes acaba dependendo de entidades mantenedoras. E poderia estar captando recursos também desses editais e promovendo seus eventos, que já promovem eventos grandiosos, que são caros, mas que às vezes eles têm dificuldade de encontrar parceiros para poder realizar esses eventos. E os editais culturais poderiam ser auxiliá-los, né? Isso, exatamente, para suprir essa necessidade. Fala uma coisa, Ariane. Recentemente, a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, anunciou que pretende implementar aqui em Rio Preto um bacharelado de artes e aí com outros cursos também derivados, como produção cultural, artes cênicas. Como é que você vê essa proposta e de que forma ela vem conversar com o trabalho dos agentes territoriais de cultura? Eu acho muito importante. A nossa região é vasta e a gente recebe muitas cidades, né, alunos de outras cidades para estudar aqui e estava fazendo falta uma formação voltada na parte da cultura. A gente sabe que Rio Preto é um berço cultural muito grande, a gente é referência para a região, a gente tem Festival Internacional de Teatro, a gente tem Janeiro Brasileiro da Comédia, a gente tem grandes festivais aqui acontecendo, o que mostra que os nossos artistas aqui têm um potencial gigantesco e eles saem daqui para fomentar cultura em outras cidades, em outros estados. Tem artistas gigantes aqui fazendo trabalhos grandes até internacionalmente. Então, nada mais justo do que Rio Preto ter um campo para trabalhar a formação artística aqui dentro também, né? Merecia e que bom que chegou nessa maneira agora para a gente poder trabalhar também a arte como profissão, né?
às vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar, mas arte é profissão, sim, e movimenta muito a nossa economia. Geração de emprego, geração de renda. Faz a grande diferença na renda das famílias, né? E não só na questão da renda das famílias, né? A arte transforma, a arte é luta, é ferramenta de luta política, e não política partidária, mas política de conseguir acessar os meus direitos. Eu sou uma pessoa com direitos, eu sou uma pessoa que merece respeito, e a arte trata de dar voz para essas pessoas, para a luta dessas pessoas, para pegar essa dor das injustiças e colocar de uma forma bonita e inspiradora. Recentemente a gente assistiu uma peça que tratava sobre a questão do empoderamento, né, de pessoas negras, e comentamos, a gente sai revigorado quando a gente encontra uma ação artística assim que impacta a gente, muda a nossa vida, movimenta de maneira total a sociedade. Então, seja para garantir que crianças estejam tendo um contraturno saudável numa escola, desenvolvendo questões emocionais, em todos os aspectos, né? Seja na questão da geração de renda, seja na questão da luta por uma sociedade mais justa. A arte está lá. Com certeza. Ariane, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria que você terminasse com um convite para quem está nos assistindo, para quem conhece artistas da região, para levar essa voz. Se quiser deixar os seus contatos, redes, por onde que é mais fácil acessar as informações sobre o trabalho realizados aí pelos agentes territoriais de cultura. Certo. Bom, pessoal, eu agradeço muito estar aqui, e eu gostaria muito que os artistas da região entrassem em contato com a gente para saber um pouco mais sobre os nossos projetos. Se você tem um coletivo, se você tem uma ação cultural na sua cidade, se você é gestor e gostaria de levar um bate-papo sobre isso para a sociedade, na sua escola, para os seus jovens, de repente a gente consegue marcar alguma coisa para fazer isso de uma maneira online ou no final de semana. Eu tenho certeza que a Gláucia também está muito aberta, ela tem um projeto incrível para compartilhar com vocês também. Façam parte dos nossos projetos, venham fazer parte da Rede Territorial de Cultura, compartilhar do seu trabalho no Radar Territorial da Cultura Negra. Se você é artista, mesmo que você não seja negro, se você é um artista da nossa região e você quer compartilhar o seu trabalho, fazer parte da nossa rede, nos procure. O nosso Instagram é @Agente Territorial de Cultura SJRP. Nos procure por lá, os nossos contatos estão todos lá também. O formulário para inscrição do nosso mapeamento também está lá. E a gente aguarda vocês. Bom, eu vou agradecer a presença da Ariane. Muito obrigada pelas informações. Espero que a rede cresça profundamente durante essa gestão, sua gestão e da Glau Ramires, e que continue se expandindo, como você falou, com as renovações, né, que forem surgindo ano a ano. Ariane, muito obrigada mais uma vez. TV Câmara sempre de portas abertas aqui para você. Obrigada, Vivian. Obrigada a toda a equipe. É um prazer estar aqui sempre com vocês, compartilhando um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigada. Vou encerrar aqui reforçando algumas informações que a gente falou aqui ao longo do programa. A Ariane falou sobre o Instituto Negrário. Se você quiser conhecer um pouco mais, só procurar a instituição no perfil ali do Instagram, é @negrario.instituto. O da Ariane é @ariane.asantos. E do agente territorial é agenteterritorialcultura.sjrp. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.